Seja bem-vindo à nossa parte 3 do mini curso Leros Play, estratégia para a maximização da atividade física em crianças. Eu sou Igor Oliveira, mestre em Educação Física. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Dr. Fabrício César de Paula Ravagnani. Vale também lembrar que ele teve a contribuição da professora Cristiane de Faria Coelho, da UFMS, e do professor Hiller Revertido, da Unemate de Cáceres. Muito obrigado, professores! E agora vamos para os slides da nossa parte 3, que nós vamos falar sobre os resultados e a discussão e a conclusão do nosso estudo. Vamos lá? Bom, esta tela inicial já deve estar cansado de ver, né? O Leros Play, estratégia, aprovado pelo Comitê de Ética, parte 3. Iremos falar resultados, discussão e conclusão. Primeiro iremos fazer não vamos fazer todos os resultados, depois trazer a discussão. Vamos trazer os resultados pontuais, discussão. Resultados pontuais, discussão. Para aí já ficar bem na memória, a gente já faz aquele caminho, já aquele processo, não fica de vai e vem, certo? Então, nesse primeiro momento, nós fizemos uma caracterização da amostra. O que seria basicamente? É para apresentar a vocês quem foi a nossa amostra. Então foram crianças entre meninos, de 11 meninos e 14 meninas, total de 25. A faixa etária ficou de 9 e 10 anos. Nós conseguimos pegar uma sala daquele colégio. Tivemos a contribuição do professor Luiz Carlos, que ele foi muito receptivo, nos abraçou e nos apoiou muito nesse estudo. A média de peso deles foram de 34,73, altura 1,42, e o IMC ele ficou entre 16,9. O que caracterizou nossa amostra da seguinte forma: 64% apresentou ter os dados normal, ter um peso normal. Porém, uma grande maioria foi para desnutrição e uma outra maioria para sobrepeso e obesidade. Apesar dos 64% ter sido bom e tudo mais, poderia ser maior. Então, cabe ter orientações para que essa faixa etária busque uma alimentação mais saudável, busque mais a prática da atividade física. E aí nós vamos para os nossos dados propriamente ditos, ou seja, aquilo que nos fez, nos motivou para trazer a esse estudo e validar essa estratégia, que seria mesmo: vamos transformar as nossas aulas muito mais ativas. Como nós podemos? Tem o Leros Play, que ele foi criado nos Estados Unidos, fora do contexto escolar. Podemos utilizar no cenário brasileiro? Vamos testar. Temos que testar para ver se essa estratégia é eficiente aqui no nosso cenário. Se for eficiente, vamos disseminar essa informação para que vários professores possam aplicar em sua aula. E aí os alunos envolvidos na aula de cada professor, eles possam ter aquela sensação de prazer de uma aula ativa e tudo mais. Sem mais delongas, esses primeiros dados que eu trago para vocês aqui está relacionado com o momento da atividade. Lembra que eu falei que nós aplicamos as estratégias em diferentes momentos para ver se o momento influenciava, sim ou não? Então, fomos perguntar aos nossos dados se o número de passos era influenciado pelo momento que a atividade era aplicada. E aí nós encontramos uma resposta de que, independente do momento, os números de passos foram iguais. Então, dentro do tradicional, o primeiro momento e o segundo momento, o número de passos foram estatisticamente semelhantes. No Leros Play, o momento não interferiu também. O número de passos foi semelhante, tanto no primeiro, tanto no segundo momento. Pois bem, feito isso, e aí nós faremos uma segunda pergunta. Então, a estratégia Leros Play é capaz de aumentar o número de passos? E aí, nesse segundo gráfico, nós podemos trazer aqui uma informação muito relevante, que foi o ponto alto do nosso estudo. O quê? Que ao comparar o tradicional e o Leros Play, nós evidenciamos que os números de passos eram extremamente diferentes. Então, assim, a diferença era muito significativa. Ou seja, o Leros Play ele foi capaz de aumentar de forma muito relevante, muito boa o número de passos. Ou seja, diminuiu o tempo em atividades sedentárias e aumentou a participação ativa dos alunos. Conseguimos encontrar e validar. Então, nós conseguimos identificar que o Leros Play, aplicado dentro das aulas de educação física no Brasil, é capaz de aumentar o número de passos
dos escolares durante as aulas de educação física escolar, de forma significativamente do que os jogos aplicados em sua regra no formato tradicional. Então aí, professor, está um dado relevante para as suas aulas, onde você pode mostrar para o seu diretor, para o seu colégio, de que ao aplicar o Leros Play você vai estar promovendo os altos índices de atividade física do seu aluno. Fazendo um paralelo com os outros estudos, o estudo do Brazendário, que desenvolveu essa estratégia juntamente com o Weaver, ele, juntamente com o seu grupo de estudo, eles criaram. Em 2015, eles validaram dentro do acampamento de verão, tal como nós estamos fazendo aqui com o nosso estudo. Então, com a média de idade entre 7,5 anos, não houve diferença entre os momentos. No nosso estudo também não houve diferença entre os momentos. E ele encontrou que o Leros Play foi capaz de aumentar o tempo em atividade física moderada e vigorosa. E o nosso estudo foi capaz de encontrar que ele aumentou o número de passos, ou seja, aumentou o tempo em atividade física. O que é bom deixar claro que no estudo dele ele utilizou uma outra estratégia para analisar, que foi a acelerometria. No caso, nós utilizamos a pedometria. Então, nós não podemos dizer que esse aumento de atividade foi na intensidade moderada ou vigorosa, mas podemos dizer que aumentou o tempo em atividade física. Pois bem, o Leros Play foi capaz de aumentar o número de passos. Mas e aí? Ele é eficiente tanto para meninos quanto para meninas? Como nós vimos nos fatores que motivaram o nosso estudo, na parte 1, as meninas apresentam altos índices de inatividade física. Então, essa estratégia tem que ser eficiente para ambos os gêneros. Então, ao analisar os dados, nós encontramos que o Leros Play, ele, tanto em meninos quanto em meninas, ele aumentou significativamente o número de passos em relação à estratégia tradicional. Então, é uma estratégia eficiente, capaz de aumentar o número de passos, tanto em meninos quanto em meninas. E aí eu trago um estudo de Morgan, feito em 2013, onde ele analisou crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 12 anos, um dia inteiro. E nesse estudo tinha em relação às aulas de educação física. E nele ele orientava, ele evidenciou que durante as aulas de educação física, os meninos davam 54 passos por minuto e as meninas 44 passos por minuto. Trazendo para o nosso estudo, fazendo a divisão dos 15 minutos, nós encontramos o quê? Que os meninos foram capazes de dar 119 passos por minuto e as meninas 88 passos por minuto, ou seja, dobramos. Então, o Leros Play acaba sendo uma ferramenta muito útil, tanto para meninos quanto para meninas, dentro das aulas de educação física escolar. E aí, fazemos um paralelo dos nossos resultados versus essas recomendações. O que nós encontramos? Que superamos as recomendações dos 60 passos por minuto e que conseguimos aumentar o tempo em atividade física das crianças e dos adolescentes. Não podemos dizer que foi de moderada vigorosa, mas podemos dizer que aumentamos o tempo em atividade física. Um grande exemplo que eu trago para vocês aqui é uma brincadeira que nós utilizamos. Não adianta nada eu chegar e aplicar a teoria e não apresentar na prática. Então, essa daqui foi uma queimada onde nós realizamos de um modelo tradicional, nosso jogo aqui, duas equipes, queimou, sai. E no modelo Leros Play. Então, nós encontramos o quê? No tradicional, muitas crianças ali sentadas, paradas, olhando, esperando o momento para se tornar ativa novamente. Já no Leros Play, temos aqui todas as crianças brincando, todas as crianças participando, nenhuma criança sentada. Então vejam a enorme diferença que tem ao você realizar uma estratégia uma atividade numa estratégia e uma atividade em outra estratégia. Então cabe a você, professor, escolher a melhor estratégia para a sua aula para que seu aluno se torne mais ativo. Como eu estou frisando muito em atividade física moderada vigorosa, é bom deixar claro porque nós buscamos nessa intensidade porque o efeito dose-resposta é mais significativa. Não que nas atividades físicas leves não haja, mas há uma necessidade de maior prática. O outro ponto do nosso estudo foi em relação à satisfação. Não adianta nada fazermos um aumento do tempo em atividade física e tudo mais e os alunos não gostarem. Então nós perguntamos o nível de satisfação depois daquela atividade. E nós não encontramos diferença entre meninos, ou seja, a satisfação foi positiva tanto no tradicional quanto no Leros Play, e em meninas. A satisfação foi positiva tanto no tradicional, tanto no Leros Play. Ou seja, não teve diferença de uma estratégia para a outra. A satisfação foi ótima, foi boa em ambos.
o Let Us Play, ele aumentou o tempo de atividade física e não diminuiu o prazer pela prática. Fatores que podem estar associados a esses nossos achados. E até mesmo o outro artigo nos traz. O ineditismo de algumas atividades, por serem atividades novas que nós trouxemos para eles, o tradicional não era tradicional ali para eles, era o novo. O Let Us Play acaba sendo novo. Então, a euforia foi grande nos dois momentos. Aulas estimulantes, uma aula prazerosa, uma aula com uma estratégia nova, uma aula com um jogo, uma brincadeira nova, estimularam os alunos. Variabilidade de jogos, ou seja, cada dia era um jogo novo, não tinha jogo repetido. Então isso aumentava a participação ativa dos alunos, a satisfação positiva. E um ambiente organizado, que é claro, você organizando o seu ambiente de trabalho, sua aula, o seu aluno vai gostar, vai ver que você dedicou um tempo para aquele momento. Então você preparou aquela aula, e o aluno vai perceber e aí você vai ver a satisfação a todo momento. Uma outra análise foi a percepção de esforço que nós analisamos. E aí nós também não encontramos diferença da percepção de esforço tanto em meninos quanto em meninas. A percepção de esforço foi semelhante. Ah, Igor, não deu certo, perdeu, deu tudo errado. E aí a gente tem que recorrer para a literatura para encontrar. Isso é certo? Porque quando eu estava dando aula lá, as crianças estavam assim, sentado. As crianças estavam ali exaustos. E aqui nessa foto, eu não pedi para eles sentarem. Eles sentaram ao término da atividade. E essa daqui é uma atividade lá do display. No tradicional, ao terminar essa brincadeira, eles ficaram em pé, esperando o outro comando. E aqui não, eles sentaram, estavam suados, cansados. E aí pedindo para esperar um pouco. E aí, a gente, quando eles preencheram tudo mais, o que eu pensei? Quando eu for analisar a percepção do esforço, vou encontrar uma diferença significativa. E aí não encontramos, e aí a gente tem que recorrer, fomos perguntando aos alunos o que aconteceu de uma, adicionar uma outra aula, e aí nós chegamos a alguns fatores que podem ter influenciado nessa percepção, assim, não tão fiel à sensação que ele teve, que foi a menor precisão dessa escala em crianças mais jovens. Quanto mais jovem a criança, a maior dificuldade de expressar a sua percepção de esforço. A necessidade de mais vivência com a escala. 3 aulas acaba sendo pouco, porque a criança não acaba captando aquela informação, de entendendo de que ele tem que transpor o que está sentindo dentro de um questionário. E esse é um dos principais, que aí pode gerar outros estudos. A necessidade de análise das escalas em situações de prática. Muitas escalas elas são criadas em laboratórios, 4 paredes. Nenhum fator externo pode interferir. Então, há necessidade de criar uma escala em situação de prática, onde o aluno caiu num time que ele não queria participar, e aí ele fica já desmotivado. Ele perdeu naquele jogo, ele tropeçou e caiu. Ele na sala de aula, o professor falou a nota dele, ele não gostou da nota. Então, são diversos fatores que acontecem dentro do ambiente escolar. Ou ele pegou o ônibus, teve que sair correndo atrás do ônibus, então fatores que podem influenciar no nosso ambiente. E aí acaba tendo essa resposta dentro do questionário. Porque acaba sendo assim, vamos dando um exemplo. Ele caiu num time onde ele não queria participar. E aí ele perde o jogo. E ele já tá uma raiva. Aí você vem com o questionário e fala, qual foi a sua percepção de esforço? E aí ele vai descontar no questionário a sensação dele. Foi ruim, vou dar 1 nesse negócio aqui. E aí, se ele tá num time que ganhou e tudo mais, ele vai, opa, nota 10, mais isso. Então, ele não tem essa relação de ser a percepção dele. Então, chegando à conclusão, o que nós concluímos com esse estudo? Falamos muitas coisas, apresentamos muitos dados, apresentamos literatura. Então, chegamos a uma conclusão de que os resultados mostraram que o Let Us Play, ele aumenta os níveis de atividade física de crianças durante as aulas de educação física escolar. Isso já foi dito pelo número de passos. Atinge as recomendações de 50% de aula em atividade física. E aí a gente faz uma conta, uma análise em relação aos 60 passos por minuto, e a gente encontra esses 50%. O Let Us Play ele acaba não interferindo negativamente na satisfação. E ele acaba atendendo a expectativa tanto do professor, que seria conteúdo e participação, quanto dos alunos, satisfação e prazer. Também tiramos desse estudo que há necessidade de estudos da P7 em situações de prática, que temos que analisar essa escala, porque é uma escala válida, é uma escala ideal para utilizar com grandes populações, então um ambiente de 20 alunos, uma escala rápida.
Incentivamos mais estudos sobre a estratégia nas aulas de educação física em crianças e adolescentes, a fim de construir um ambiente com maior oportunidade de prática. E aí também buscamos que estude outras faixas etárias, né? São necessárias pesquisas que também explorem atividade física em outros contextos e não só dentro da escola, mostrando que essa estratégia pode ser utilizada no clube de futebol, pode ser utilizada no acampamento, numa atividade recreativa e tudo mais, não especificamente nas aulas de educação física. Temos como perspectiva para o futuro com essa estratégia. É muito longe, não. É aqui que está acontecendo a disseminação dessa informação para você. Estudo com escolares de diferentes faixas etárias. Analisar crianças de 7, 8, 9, 10 e aí por aí vai. Estudo com escolares da rede privada. E aí é para analisar também aquele fato do ineditismo da atividade. E a gente já traz atividades onde os alunos já estão habituados a realizar e tudo mais. Análise longitudinal da estratégia, como nós fizemos um estudo de corte, ali nós analisamos os fatores agudos, que quem sabe analisar um ano para ver se esse aumento dos níveis de atividade física durante as aulas foi capaz de influenciar positivamente que os alunos busquem atividades físicas ativas fora do contexto escolar. Disseminação da estratégia é o que eu estou fazendo aqui para vocês, que vocês disseminem essa estratégia, que vocês falem para o seu colega, tem uma estratégia boa lá, e então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e tudo mais, que faz com que esse conteúdo chegue ao seu colega. Você mesmo pode replicar, utilizar esses dados, pegar e falar, tem esse estudo aqui, vamos ver como ele realizou, vamos praticar aqui também. Tem na Lúdica Movimento, tem os posts, tem a Lúdica Pub, que tem também os artigos da estratégia. Então vale a pena dar uma olhada e disseminar essa estratégia para que todo mundo possa conhecê-la. E disseminar a relevância do tema saúde em crianças e jovens. E aí também trazer a família, trazer a escola, trazer esses conteúdos para dentro do ambiente escolar. Bom, finalizamos a nossa agenda, falamos tudo que foi o nosso projeto. Espero que esse vídeo chegue até você, espero que você veja, espero que tenha gostado. Muito obrigado por ter acompanhado esses 3 vídeos, por ter aguentado todo esse período. E aí, agora está com vocês. Realizem, apliquem, evidenciamos e vamos para a luta, professor de educação física. Se tiver alguma dúvida, quiser mais algumas referências e tudo mais, além do nosso site, temos aqui o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, nosso e-mail e o nosso podcast. Eu vou disponibilizar também no podcast todo esse material para vocês acompanharem em áudio. E aí o Capacita EDF, gostaria que vocês acompanhassem também, vissem as publicações nossas lá, curtissem, compartilhassem e disseminassem essa informação. Quanto mais pessoas conhecendo estratégias novas, melhor para a nossa educação física, professor. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Quem quiser acompanhar o QR Code aqui, QR Code aqui. Você pode ler, já cai no nosso site lá tem diversas coisas para trazer para você a informação e conteúdos. E acompanhe o nosso Instagram, acompanhe aqui a nossa Lúdica TV, vamos buscar novos conhecimentos. Se você tem alguma dica, alguma coisa que você queira que seja apresentado, mande no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. Estaremos abertos para poder apresentar. Quem sabe até você mesmo apresenta. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.